Olá, amigos e amigas do Instagram, meus amigos aí de redes sociais, pessoal aí da Univeritas, pessoal aí da Uniswan, que estão nos assistindo agora. Essa parte agora das nossas aulas terão que ser ou de forma remota, ou teremos aí iniciativas para compor, mas a outra instituição que eu trabalho, a Uniswan, tomou a iniciativa de nós começarmos a fazer as nossas aulas via internet, né? À distância, na modalidade à distância. Infelizmente, nesse cenário aí de coronavírus, nós temos que tomar as medidas necessárias para que vocês não fiquem sem matéria, sem conteúdo programático, até porque vocês têm um objetivo na vida. E o objetivo de vocês é um objetivo muito nobre, em qual eu compartilho aqui o meu respeito e gratidão por vocês estarem compartilhando essa caminhada aí espinhosa, né, para tentar um espaço bacana no mercado de trabalho jurídico, e eu estou aqui para poder somar. Então, nesse sentido, como uma das iniciativas da Universidade Uniswan, foi-me incumbido, né, foram incumbidos os professores de gravarem aulas com os conteúdos que nós vamos passar rotineiramente. Então, essa é uma aula aberta, né, focada para o público lá da Uniswan, continuando o programa de prática jurídica penal. Isso não quer dizer que o pessoal que está aí também nos assistindo, que não seja parte da Uniswan, também não possa também ajudarmos, né, nessa aula de prática jurídica penal, que a minha aula de prática jurídica penal sempre é vinculada a tanto prática cobrada na prova da ordem, como a prática que nós levamos a efeito no dia a dia na advocacia penal, e também não ficando cego para as práticas dos magistrados e também do Ministério Público. Então, é uma aula agora, né, para o público da Uniswan, mas que vai também atender as expectativas de quem está se preparando para o exame da ordem, para o pessoal que está aí também caminhando para concursos públicos aí que caiam peças processuais. Também tem o público que advoga na advocacia criminal, que quer fazer uma reciclagem, ou até mesmo o pessoal que não trabalha na área penal e está querendo, né, buscar essa parte do mercado de trabalho, que tem que ter um pouco mais de cuidado nessa esfera, porque o público é extremamente diferente do público das outras áreas, ok? Então, todo mundo aí dentro de casa, no escritório, não evitando áreas de aglomerações, pode aí entrar na nossa live, né, do Instagram, e ter esses conhecimentos de forma gratuita. E como eu sempre digo, né, para mim o que importa é trabalho. Vamos trabalhar, né, vamos colocar para frente tudo que nós pudermos fazer para vocês aprenderem. Contem comigo, tá bom? Então já tem aí um pessoal bacana que já entrou na sala, tá? Então vamos aí começar a aula de prática jurídica penal, tá? Antes de mais nada, só para que vocês se situem, né, em relação às minhas aulas lá na instituição, eu passei para o pessoal um exame de ordem, tá? Que essa peça prática profissional é do 15º exame de ordem unificado. 15º, que trata-se de uma queixa-crime. Então, se vocês puderem aí abrir o 15º exame de ordem,
seria interessante para que vocês acompanhassem a leitura, né, da correção e das ponderações que devemos fazer em relação à peça prático-profissional, que é a queixa-crime. Queixa-crime, tá? Então vamos lá. Dá um tempo aí pro pessoal abrir, tá? É o 15º exame de ordem unificado, que tem aquele enunciado assim: Henrico, engenheiro de uma renomada empresa da construção civil, tá? Abram aí, todo mundo colocando a peça prático profissional em mãos, pelo menos o enunciado, e vamos aí analisar, né, fazer um raio-x dessa peça prático profissional, ok? Então vamos lá. Só para que vocês saibam, essa peça prática profissional está lá disponível no ambiente do aluno para os alunos da instituição Uniswan, está lá disponível no site OAB, né, .fgv.br, tá? Vocês conseguem essa peça prática profissional com uma certa facilidade. Vou começar aqui a correção, tá? Então, eu vou lendo aqui, aí vocês vão se organizando onde vocês estejam. Henrico, engenheiro de uma renomada empresa da construção civil, possui um perfil em uma das redes sociais existentes na internet e utiliza diariamente para entrar em contato com seus amigos, parentes e colegas de trabalho. Henrico utiliza constantemente as ferramentas da internet para contatos profissionais e lazer, como fazem milhares de pessoas no mundo contemporâneo. Nesse parágrafo aqui, mais importante que vocês entendam é a parte internet, tá? A Bruna está me pedindo aí para esperar um pouquinho para poder abrir o arquivo. Tá bom, vou esperar um pouco para que vocês abram aí o arquivo, mas eu só estou fazendo a leitura, tá, da peça prática profissional, até porque eu nem me lembro mais dessa peça prática profissional. Vou aqui rememorar o que deve ser escrito, tá? Então, enquanto estou lendo, vocês vão ter um tempinho aí para poder fazer essa busca, tá? Que, como eu falei, tá lá no site da FGV, é o 15º exame de ordem, tá? Queixa-crime. Vocês vão achar em vários sites, mas o mais fácil de achar é o da FGV, tá? FGV OAB. Vamos lá. Segundo parágrafo, tá? Infelizmente as Forças Armadas não foram afetadas, você não vai conseguir abrir, mas de qualquer forma você pode acompanhar o nosso vídeo aqui, que eu vou ler agora. Estou lendo a peça e aí você vai escutando, tá? Então, sempre quando se faz uma prova de peça prática profissional, é bom vocês ir separando parágrafo por parágrafo, tá? Então, vamos lá. No primeiro parágrafo, em que faz uma introdução do caso, que indica que ele acessa a internet diariamente, né? Então, vocês já sabem que temos algum crime vinculado à internet, e não se esquecendo daquelas causas, né, de aumento de pena e aqueles crimes específicos de internet, tá? Então, não se esqueçam disso, só para que vocês tenham uma leitura cuidadosa quando a situação envolve internet, ok? Então vamos continuar aí a tratar sobre o assunto, tá? No dia 14/4/2014, sábado, Henrico comemora aniversário e planeja para a ocasião uma reunião à noite com parentes e amigos para festejar a data em uma famosa churrascaria na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Na manhã do seu aniversário, resolveu então enviar o convite por meio
da rede social, publicando postagem alusiva à comemoração em seu perfil pessoal para todos os seus contatos. Então, nesse parágrafo aqui, importante vocês sublinharem, notarem, primeiro, a data. Toda peça prática profissional da OAB, a data é muito importante para poder verificar prazo, para verificar o momento correto para a apresentação da exordial, né, ou qualquer tipo de peça, né? Sábado, ou seja, se foi sábado, temos que ficar atento, porque no processo penal não se tem a contagem de dias úteis de prazo, como é no processo civil atual. Então, é como era o processo civil antes da reforma, tá? Beleza. Então, nesse parágrafo, ele fala sobre a data e ainda enfatiza essa questão da internet. Então, não preciso nem ler tudo para entender que o examinador vai cobrar alguma coisa vinculada à internet. Vamos continuar. Helena, vizinha e ex-namorada de Henrico, que também possui perfil na referida rede social, está adicionada nos contatos de seu ex, soube, assim, da festa do motivo da comemoração. Então, de seu computador pessoal, instalado em sua residência, um prédio na praia de Caraí, em Niterói, publicou na rede social uma mensagem no perfil pessoal de Henrico. Okay? Então, nesse sentido aqui, colocou o local do crime, né? Que seja Niterói. Tá? Então, Niterói é o local do crime. Então, vamos aí continuar. Naquele momento, Helena, com o intuito de ofender o ex-namorado, publicou o seguinte comentário: não sei o motivo da comemoração, já que Henrico não passa de um idiota, bêbado, irresponsável e sem vergonha. E com o propósito de prejudicar Henrico perante seus colegas de trabalho e denigrir sua reputação, acrescentou ainda: ele trabalha todo dia embriagado. No dia 10 do mês passado, ele cambaleava bêbado pelas ruas do Rio. Inclusive, estava tão bêbado no horário do expediente que a empresa em que trabalha teve que chamar uma ambulância para socorrê-lo. Nesse sentido, nós já temos aí, né, uma situação de, em um mesmo ato, ela veio a ofender a imagem, a honra objetiva e a honra subjetiva do Henrico, engenheiro, pelas redes sociais. Então, como foi um ato só, tá? Em um ato só, ela praticou 2 crimes, tá? Em um ato só, ela praticou 2 crimes. Praticou os crimes de injúria e difamação, que são os artigos 139 e 140 do Código Penal. Se foi um ato só, praticou 2 crimes, né? Em unidade de desígnios, ocorreu o concurso formal, tá? Concurso formal de crimes. Então temos aí o artigo 140 e 139 combinados, né? E também coloca a causa de aumento de pena combinada também no artigo 141, inciso 3, tá? Do Código Penal. Por quê? Porque no inciso 3 está lá dizendo: na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Que as redes sociais é um meio que facilita bastante a divulgação da difamação, da calúnia ou da injúria. No caso, ocorreu o crime de difamação e de injúria. Ok? Então, qual seria o correto aqui, a tipificação? Deveria ser colocado 139 e 140, combinado com o 141, inciso 3, e na forma do artigo 70 do Código Penal, que o 70 é a norma de adequação típica por extensão, né, que é o concurso formal de crimes. Então, por um ato só, ele vai ser responsabilizado por 2 crimes, porque ele incorreu
nesses dois crimes, e como é concurso formal, aplica-se o método da exasperação. Como é que é esse método? Aplica-se a pena do tipo penal mais grave, tá? E aumenta-se a pena, conforme aqui o artigo 70, né? Que tem a seguinte redação: quando o agente, mediante uma só omissão ou ação, pratica 2 ou mais crimes, que é o caso, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou se iguais somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até metade, tá? Então, aumenta-se a pena de 1/6 até metade, nesses casos de concurso formal, que é nessa peça prático profissional. Então vamos lá. Então já nesse parágrafo já dá para identificar qual era o crime. Vamos voltar aqui à análise aqui do enunciado. Imediatamente, Henrico, que estava em seu apartamento conectado à rede social por meio de seu tablet, recebeu a mensagem e visualizou a publicação com os comentários ofensivos de Helena em seu perfil pessoal. Henrico, mortificado, não sabia o que dizer aos amigos, em especial Carlos, Miguel e Ramírez, que estavam ao seu lado naquele instante. Muito envergonhado, Henrico tentou disfarçar o constrangimento sofrido, mas perdeu todo o seu entusiasmo e a festa comemorativa deixou de ser realizada no dia seguinte. Henrico procurou a delegacia de polícia especializada em repressão aos crimes de informática e narrou os fatos à autoridade policial, entregando o conteúdo impresso da mensagem ofensiva e a página da rede social na internet onde ela poderia ser visualizada. Passando 5 meses da data dos fatos, Henrico procurou seu escritório de advocacia e narrou os fatos acima na qualidade de advogado de Henrico. Deve assisti-lo. Você, na qualidade de Henrico, deve assisti-lo, desculpa. Informa-se que na cidade de Niterói, no estado de Rio de Janeiro, possui vários criminais juizados especiais criminais. Com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, redige a peça cabível, excluindo a possibilidade de impetração de habeas corpus, sustentando, para tanto, as teses jurídicas pertinentes. Então, esse é o enunciado. Nós já sabemos, né, quanto ao direito material. Eu já fiz análise aqui do direito material. Então vamos aqui fazer a análise, né, da peça completa, focando aqui todas as pontuações que a OAB leva em consideração para levar a efeito a peça prático profissional, que é o gabarito do caso concreto que eu passei para vocês. Então vamos lá, né? Primeiro ponto em qualquer peça prático profissional é apresentar o endereçamento. O endereçamento ali, que na vida prática nós colocamos como excelentíssimo senhor juiz de direito colocou vara criminal, ou juizado especial criminal, ou tribunal do júri, enfim, dependendo da competência a ser atribuída. Marcos, sim, é uma queixa-crime, né? Respondendo a questão do Marcos, tá? Trata-se de uma queixa-crime. Vamos lá. Nesse sentido, como é que nós vamos verificar a competência da exordial, né? Porque você vai ter que manejar uma queixa-crime. Importante verificar que na Lei 9.099 diz que quando o crime não ultrapassar o lapso temporal de 2 anos, tá? Ou for contravenção penal, temos então a competência do juizado especial criminal, conforme artigo 61 da Lei 9.099,
que diz o seguinte: consideram-se infrações de menor potencial ofensivo para efeitos desta lei as contravenções e os crimes a que a lei comine pena máxima superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Então essa é a redação, né, do juizado especial criminal, tá? Então, nesse sentido, é interessante verificar que lá no Código de Processo Penal nós temos, sim, Marcos, quando se tiver uma pena maior de 2 anos, o juizado não é o competente, será para a vara criminal. Então, se for mais que 2 anos, vara criminal. Então, importante verificar que no artigo 70 do Código de Processo Penal, que tem lá a fixação da competência pelo lugar da infração, está dizendo o seguinte: a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Tá? Ou seja, aqui nós adotamos no CPP a regra, né, da teoria do resultado, ou seja, no local em que consumou, teremos aqui a competência, né, para fixação, né, da vara criminal. No outro giro, né, se nós formos comparar com a regra da Lei 9.099, nós temos uma grande diferença. Nós temos a diferença em que na Lei 9.099 fazemos alusão de que a competência, né, para julgamento, o lugar da infração será no local da atividade criminosa, ou seja, no lugar em que foi praticado o crime e não no local onde se consumou o crime. Tá? Então, temos essa regra diferente na Lei 9.099. Então, nesse sentido, por tudo isso que eu falei para vocês, o endereçamento correto é do Juizado Especial Criminal de Niterói, tá? Onde foi praticado o crime por parte de Helena. Agora, importante ressaltar aqui que quando eu fiz a prova da ordem, nós colocávamos na peça prática profissional excelentíssimo senhor juiz de direito do Juizado Especial Criminal, né, da comarca de Niterói, tá? Essa pessoa que vocês estão vendo aqui atrás de mim é minha esposa, linda, né, que eu amo muito, que está aí participando aí da nossa live, né? Participando aí da nossa live, tá? Depois dessa participação especial, vamos voltar aí à nossa aula. Nesse sentido, referente ao Juizado Especial Criminal de Niterói, nós temos uma diferença agora nas provas da ordem contemporânea, né? Que eu fiz lá no tempo, né, barroco, em que ainda tínhamos que utilizar pena e tinta, né, em que tínhamos 10 horas de prova para poder escrever, porque a tinta borrava, né? Ali tínhamos que ir no mosteiro, né, naquele tempo das trevas, Idade Média, mas hoje na idade, né, do século XXI, que muitos dizem que é a idade, né, que é a era de desenvolvimento tecnológico, mas a gente fica crítica, né? Temos tanta tecnologia, a gente não consegue resolver um problema de um vírus, mas tudo bem, né? Fica a crítica aí do pessoal. Acho que nós vivemos pior hoje do que antigamente, mas vamos lá, né? Hoje em dia, como é que é lá na prova da ordem? Prova da ordem, nós temos aí não senhor juiz, é juízo, né? Juízo, excelentíssimo juízo de direito. É uma questão de preciosismo, perfumaria da OAB, mas temos que seguir, senão vamos perder ponto. Exatamente, doutor. Se eu não seguir aqui a rotina aqui de casa, eu serei vítima de violência doméstica da lei João da Penha, né? O João da Penha será aqui levado a efeito
contra a minha pessoa. Pelo amor de Deus, não coloca isso aí no caderno João da Penha, porque isso não existe, tá, gente? Pelo amor de Deus, só foi uma piada. Porque é importante falar, né? Porque teve um dia que um cursinho que eu coloquei assim, gente, ó, tem a teoria do ovo frito, né? Que coloca lá, ao invés de colocar aquelas teorias dos círculos, né? Concêntricos, tal, né? É isso, douto juízo, tem que usar o douto juízo. Mas voltando aqui ao ovo frito, que é mais importante. Eu coloquei assim, tem a teoria do ovo frito, em que se coloca lá, tem o direito, tem a moral, que o direito está dentro da moral, ou a moral está dentro do... Então, aí eu falava, a teoria do ovo frito. Aí o camarada colocou lá no exame, teoria do ovo frito. Aí tomou fumo, né? Não tem que colocar isso, né? Então, essa só foi uma piada, né? Então, sim, o mais correto é douto juízo, né? O douto juízo é o mais correto para direcionar a peça processual na ordem. Na vida prática, eu coloco, né? Senhor juiz de direito, né? Na vida prática eu coloco assim. Mas é a mesma coisa quando vocês vão fazer prova para tirar a carteira de trânsito, né? Vocês vão lá todo travado, olha ali a seta, olha o retrovisor, ajeita aqui, porque tem que mostrar para o camarada que você está ajeitando, coloca o cinto, faz assim. Ou seja, na prática você não vai fazer isso, você vai ter um pouco mais de liberdade, né? Mas as duas formas estão corretas, tá? Mas na ordem coloque douto juízo para não perder ponto, tá bom? Agora Lei Tiago da Penha seria uma boa, né? Para poder fazer uma homenagem a todos os Tiagos do Brasil que sofrem aí nos seus casamentos, né? Referenciando aí, né? Quando sai um pouco da linha. Então vamos lá. Então temos aí pessoas ilustres aí na nossa sala. Que bacana, que bacana. Então, vamos aí voltar à correção da peça prática profissional. Então, outro ponto que é importante. Depois que se coloca lá douto juízo da comarca, douto juízo do Juizado Especial Criminal e comarca de Niterói, beleza, você pontuou. Você não vai fazer referência ao processo, porque trata-se de uma exordial. Ela é o início de uma peça processual, tá? Então não tem referência a nenhum processo, não se faz referência a nenhum processo. E aí, logo embaixo, depois de 2 dedinhos aí de espaço, que é o espaço para o protocolo, a camarada vai carimbar, tá? Ali no protocolo, e aí vai despachar. Enfim, aí nesse sentido, você coloca o nome do seu cliente, que no caso é o Henrico, né? É o Henrico, que é o nome do seu cliente. Aí você coloca a qualificação que tem na peça. Se você não tiver toda a qualificação, coloca entre parênteses, qualificação, né? Se não tiver endereço dele, coloca entre parênteses, endereço. E aí continua a peça. Representado pelo seu advogado, infraassinado, vem apresentar, pula linha, queixa-crime. Pula outra linha, com fulcro, com fundamento. Aí vocês vão colocar o fundamento da peça queixa-crime. Tá? Qual é o fundamento da peça queixa-crime? O fundamento da peça queixa-crime está lá no artigo 41 do CPP, ou eu coloco e ou, né? Mas é bom você colocar também, né? Todos os dispositivos certinhos. Artigo 41, artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal, artigo 30 do Código de Processo Penal, artigo 145 do Código de Processo Penal. Repetindo, artigo 41 do CPP, artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal, artigo 30 do Código de Processo Penal e artigo 145 do Código de Processo Penal. Ok? Então temos aí, né? Temos aí 4 fundamentos para a peça queixa-crime.
tá? Lembrando, eu esqueci ali de falar ali em cima, mas vocês podem colocar ao longo da peça, tá? Ao longo da peça vocês podem colocar isso, mas eu coloco ali na parte que se é representado pelo seu advogado, né? A Bruna aí já até está colocando aí, calma, eu vou falar sobre isso, né? A procuração com poderes especiais, né? Procuração com poderes especiais que vocês precisam colocar na parte de queixa-crime. Tem que se colocar o artigo 44 do CPP, né, que fala lá: a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais. Isso vocês não podem esquecer de qualquer jeito, porque sem os poderes especiais vocês vão ter a peça inepta, não vai ser nem conhecida, tá? Então vou repetir aí a pedido dos artigos novamente, tá? Então lembrando, douto juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Niterói, do Estado do Rio de Janeiro. 2 dedinhos, pula. Henrico, entre parênteses, qualificação e endereço. Por intermédio de seus advogados infracinados. Aí você pode colocar agora ou depois na peça. Constituídos com procuração com poderes especiais, coloque entre parênteses, artigo 44 do Código de Processo Penal. 44. Queixa-crime. Com fundamento. Aí eu vou repetir os artigos. Artigo 41. CPP. Artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal. Artigo 30 do Código de Processo Penal. E artigo 145 do Código Penal. Repetindo, artigo 41 do Código de Processo Penal, artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal, artigo 30 do Código de Processo Penal e artigo 145 do Código de Processo Penal. Tá? Fernando Rangel, meu amigo, você está um pouco sumido. Temos que marcar algum evento, mas hoje em dia o único evento que se põe é videochamada. Tomar um cafezinho virtual, né, que nós temos que agora fazer dessa forma, que todos nós estamos, né, em uma prisão domiciliar, né? Natureza jurídica do decreto governamental, municipal e presidencial, né? Corrente radical do Thiago Jordassi, prisão domiciliar com monitoramento de toque de recolher, né? Por favor, não coloca isso não, pelo amor de Deus, isso é só uma piada, tá? Só coloquei aqui uma piada, não tem nada a ver com o Estado, só tô brincando, isso, brincadeira, tá? Eu nunca expresso a minha posição política em absolutamente nada, foi só em tom jocoso, tá? Até porque, para quem não sabe, Fernando Rangel aí trabalha lá na casa, né? No Palácio Guanabara, então um cara super importante aí, prestigiando-nos, né? A gente pode, né? A gente pode marcar um café virtual aí com todos, né? Para poder gravar aí com vocês, né? Então, enfim, então vamos voltar aqui, né? Manter a nossa aula intacta. Até porque se vocês começarem a falar besteira, eu engreno facilmente, vocês sabem, e aí não vai parar. Em vez de uma aula de processo penal, vai ser uma aula de stand-up comedy. Então, vamos lá. Então vamos aí para o próximo item, né? Que a OAB cobra, né? Que vocês não podem deixar de colocar, né? Tudo bem, Vanessa? Beleza? Bruno, bacana. Tem vários professores de várias instituições aí olhando aí nossas aulas. Muito bacana. Valeu, galera. Vamos lá. Então, outro item que a OAB cobra é a qualificação tanto do querelante, que é o seu cliente, que é o senhor Henrico, e a querelada, que é a senhora
Helena, se eu não me engano. Vou voltar aqui ao enunciado. É a Helena, isso mesmo. Helena. Então, nós temos então querelante, o seu cliente, e o pessoal fica fazendo piada aí, Fernando. Deixa eu fazer aquela aqui, rapaz, senão eu vou começar aqui a entrar na tua pilha aqui. Tô olhando bastante, sim, o autor Nicolite, ele é muito bacana, né? Nunca, né, contive o meu apreço pelo autor Nicolite Rosmar Alencar, né? São os meus livros de cabeceira. Então o pessoal já sabe como é que eu penso aí. Penso igualzinho a eles. Vamos lá. Nesse sentido, tem-se que colocar a qualificação do querelante e da querelada. Ah, professor, não sei quais são as qualificações, né, do querelante e da querelada. Coloque entre parênteses e escreva qualificação, para deixar registrado, né, qual é a qualificação do querelante e da querelada, né? Então vamos lá. Então já fizemos aí a primeira parte, né? Já colocando a procuração com poderes especiais, a qualificação do querelante e querelada, a indicação correta do dispositivo legal que fundamenta a queixa-crime, o endereçamento correto, né? Então, encerra-se a peça em face de, coloque Helena, a qualificação dela, e coloca lá pelos motivos, pelos fatos apresentados a seguir. Beleza. Então, vamos aí agora para o primeiro ponto da peça processual, que é dos fatos, né? Os fatos é você apresentar um breve relato do que aconteceu, tá? Que nesses fatos vocês devem colocar a descrição do delito. Não é reescrever todo enunciado. Vocês têm que escrever a parte em relação específica do delito, da ocorrência do delito, e a classificação do tipo penal que temos aí do artigo 140, e também a descrição dos fatos, né, em relação ao delito de difamação do artigo 139. Também não esquecendo, né, da incidência da causa de aumento de pena, que tem que se colocar também ali descrito a causa de aumento de pena, ok? E encerrando essa parte, né, colocar o concurso formal de crimes. Então, nessa parte de fatos e de direito, o que vocês vão colocar? Vocês vão colocar aquele parágrafo ali que trata que mais importante, né? Naquele momento, ele, antes de ofender, o ex-namorado publicou o seguinte comentário, tá? E aí aí o final do parágrafo coloca assim: teve que chamar uma ambulância para socorrê-lo. Esse parágrafo é o principal parágrafo dos fatos. Esse parágrafo tem que ter. Se você não colocar esse parágrafo na sua peça exordial, você vai perder muito ponto. Depois de colocar esse parágrafo, tipificar, né, os artigos 140 e 139, combinado com o 141, inciso 3, e o artigo 70, também concurso formal de crimes. E vamos lá. Aí ao final tem-se o pedido, né? O pedido. Então, quais são os pedidos que se coloca na prova da ordem? E depois eu vou colocar aqui os pedidos, como é que é na vida prática, tá? Temos aí a pergunta: por que especificamente esse parágrafo? Porque esse parágrafo é onde existe a descrição dos delitos, em que ocorre ali quando a Helena ela incorre no crime do artigo 140 e 139. É o parágrafo em que lá tem a descrição do fato delituoso. O resto
ela vem a complementar esse parágrafo, mas esse é o mais importante porque lá tem o 140 e 139, tá? Então vamos voltar. Então nos pedidos, como é que se faz os pedidos? Primeiro, na prática. Na prática, quem advoga aí no GCRIM, né? Eu como sempre digo, né? Para todo mundo quem quiser escutar, eu não entendo como sendo bom a existência dos juizados especiais criminais, tá? Isso aí é uma opinião minha, nem alguns autores também. Por quê? Porque nos juizados especiais é onde há o maior desrespeito da legislação quanto ao procedimento. Por quê? Como é que é o procedimento do juizado especial criminal? Normalmente, né, previsto em lei. O camarada vai até a delegacia, faz um termo circunstanciado, é enviado ao juizado especial criminal, tem-se audiência de composição civil dos danos, que é a audiência preliminar. Depois tem-se a audiência de instrução e julgamento, se não tiver ali a composição civil dos danos. Nessa audiência de instrução e julgamento, onde estão presentes o Ministério Público e o juiz togado, tem que ser apresentada de forma obrigatoriamente a transação penal pelo Ministério Público, e não sendo aceita a transação penal pelo Ministério Público, apresenta a suspensão condicional do processo, e, se não for aceito, o juiz lá na audiência decide se vai receber a denúncia que já foi apresentada ali nos autos em face do réu, ok? E aí, a partir do momento da apresentação da denúncia, a defesa tem o momento de apresentar a resposta à acusação, depois vai para os debates orais, provas, né, testemunhas, alegações finais, sentença. Esse é o procedimento indicado na Lei 9.099. Como é na prática? É uma bagunça que cada juizado especial criminal tem um procedimento deles. Então, por exemplo, eu já tive que enfrentar uma audiência especial. O que é uma audiência especial? Uma audiência especial é uma audiência marcada pelo Ministério Público, em que está presidido o membro do Ministério Público para verificar a justa causa para a deflagração da denúncia. Meus nobres, isso não existe. Audiência feita pelo Ministério Público. Não tem como. Tem verificação para justa causa, isso não tem na lei. Eu mesmo não participo dessas audiências, que eu já peticiono dizendo que eu não reconheço como sendo válida essa audiência e não vou. Né? O Ministério Público fica chateado, mas, enfim, eu mantenho a lei. Tá? Então, aqui é só para poder ilustrar como é essa situação um tanto quanto conflituosa, né? Tanto quanto difícil quando nós estamos dentro de um juizado especial criminal, né? Além disso, a audiência de mediação que às vezes atravessa o procedimento, que isso nem tem na Lei 9.099, né, que pode ser colocado a todo tempo pelo juiz. Então é algo que tem que, com a prática, você não vai aprender com a prática, você vai desaprender com a prática e você vai se acostumando com os procedimentos de cada juizado especial, né? É algo também muito ruim. Outro ponto também que eu vejo em relação à minha crítica que veemente ao juizado especial é justamente aquela situação em que as pessoas, o Poder Judiciário, ele vem a trazer composição civil dos danos em crimes de ação penal pública incondicionada. Como assim? Não há possibilidade de fazer composição civil dos danos em ação penal pública incondicionada. Como é que a vítima vai abrir mão do seu direito de representação se ela não tem esse direito de representação na ação penal pública incondicionada? Mas eles fazem isso. Tá? Então, só para ilustrar aqui para vocês a grande dificuldade prática. Tá? E na prática, o que nós fazemos aqui nos pedidos?
Nós já até na queixa-crime apresentamos proposta de transação penal, que aí é... Bem, para acelerar o trâmite, né? Porque se a outra parte aceitar a transação penal, não tem nem audiência. Então, nesse sentido, vamos lá. Tem um pessoal aí travando o celular, tá reclamando aí que tá travando o celular. Vou esperar um pouquinho para regularizar, tá? Já respondendo aqui a pergunta da Vanessa. Não é passível de nulidade? Então, a nulidade tem que ser arguido prejuízo, né? Isso aí não há nulidade sem prejuízo. Como é que eles fundamentam isso, né? Eles fundamentam naquela parte da Lei 9.099 que é aplicável para todos os procedimentos, tanto civil quanto criminal, no artigo 2º, que fala: o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Ou seja, eles não aceitam a alegação de nulidade justamente por conta da possibilidade de ser de forma informal, né? Mas a informalidade não significa ser bagunça, né? Pelo menos na minha opinião. Então, nesse sentido, fica um pouco difícil, né, na prática processual penal, porque a alegação de nulidade por ausência de cumprimento de procedimento tem-se que comprovar um prejuízo, e dificilmente vai ser comprovado o prejuízo quando tem mais atos, né, do que o normal. Mandando aí um abraço aí para o Antônio Franco, que acabou de entrar na nossa sala. Para quem não conhece aí o Antônio Franco, eu fui estagiário dele lá na Vale S.A., né? Tem anos aí, a gente nutriu uma amizade de anos, né? Que mesmo um pouco longe, né? Ele foi morar em São Paulo, agora está aqui nas terras cariocas. Nós nutrimos aí um grande apreço pela nossa amizade, carinho e respeito. Então, estamos aí, bacana você entrar aqui na nossa sala. Então vamos continuar, né, fazendo aqui, além dessa crítica que eu faço referente ao juizado especial, tem-se também uma crítica em que os pedidos na queixa-crime são bem diferentes dos que são cobrados na peça prática, né, que tem lá uma série de manobras jurídicas para dar maior celeridade para o processo, mas aqui na ordem nós temos que manter o procedimento da OAB como é cobrado. E como é que a OAB cobra? Tem-se aqui o primeiro pedido que tem que ter na peça prática profissional, pedido de designação de audiência preliminar ou de conciliação. Tem que colocar que se designe audiência preliminar para a composição civil dos danos ou audiência de conciliação. Tem-se aqui uma crítica em relação a essa parte, porque naturalmente o procedimento vai se encaminhar para audiência de conciliação ou audiência preliminar. Não há necessidade de se colocar isso nos pedidos na vida prática. Mas por que isso é cobrado na prova da ordem, e até pontuando? Porque o examinador quer saber se você entende, sabe como é o procedimento do juizado especial criminal. Então, ele cobra que você coloque isso. Então, a prova peça, né, a audiência preliminar ou de conciliação. Outro pedido, citação da querelada. Também tem que se colocar isso na prova da ordem, pedir a citação da querelada. Na peça prática, peça processual, na prática nós não colocamos isso, porque naturalmente também o juiz já vai fazer isso. É um requisito para a audiência de instrução e julgamento. Recebimento da queixa. Recebimento da queixa é um pedido importante,
né, que se tem que colocar na peça prática profissional da OAB, porque o juiz é inerte, ele só vai fazer aquilo se for provocado, tá? Então, mas na prática também nós não colocamos recebimento da queixa, porque isso também é algo natural em que o juiz, quando ele é provocado, quando apresenta-se a queixa, ele também já vai poder se manifestar se recebe ou não. Tem que colocar o pedido de oitiva das testemunhas arroladas, que no caso são os amigos do Henrico, né, que estão lá descritos no caso, né, Carlos, Miguel e Ramírez. Tem que colocar Carlos, Miguel e Ramírez para serem, né, intimados, né, para deporem em juízo. Lembrando, número máximo de testemunhas no juizado especial criminal: 3, tá? Então cuidado com pegadinha aí que pode vir da OAB. Se colocarem 5 testemunhas, o pessoal coloca 5 testemunhas, erra. No máximo 3 testemunhas, tá? E esse pedido aqui é o mais importante da peça, que aí, tanto na vida prática quanto na OAB, tem que ter, que é o pedido de condenação da querelada pelo crime de injúria, artigo 140, e pelo crime de difamação, colocando também o pedido de aumento de pena, e todos em concurso formal do artigo 70. Tem que ter esse pedido redondinho, com todos esses dispositivos para pontuar. Trata-se de uma parte que é tão importante que a prova vale 5. Desses 5, 1 ponto é só isso, tá? 1 ponto, só isso, tá? Temos uma pergunta aqui da Vanessa. Testemunhas que não estejam arroladas podem ser solicitado a oitiva? Então, nesse sentido, o que se coloca na peça prático profissional da OAB? Coloca-se o pedido de oitiva das testemunhas do fato, né? Coloca genericamente, se a questão não indicar quais são as testemunhas. Por quê? Porque você mostra conhecimento, isso pode ser objeto de pontuação. Se estiver indicando na questão, você coloca o nome das testemunhas que já tem na questão, que no caso são essas 3 que eu já falei, que são Carlos, Miguel e Ramírez, tá? Então vamos aí continuar. Então, além dessa parte em que tem-se que ter o pedido desses crimes indicados, tá? Uma questão interessante aqui que muita gente na prática não coloca, que é importantíssimo também, que é fixação de indenização valor mínimo, conforme artigo 387, inciso 4 do CPP. Artigo 387, inciso 4 do CPP, tá? Não tem que colocar certinho, ó. Fixação de valor mínimo de indenização, conforme artigo 387, inciso 4 do CPP. Ah, professor, então o processo penal tem indenização? Tem. Tá aí o dispositivo 387, inciso 4 do CPP, tá? Então o valor é uma indenização que tem aí, né, a ponte para o direito processual civil, que é a ação civil ex delicti. Tem gente que fala ex delicto, tá? Colocar nos pedidos ou no final da peça, aí é questão de estilo. Ou você coloca no final da peça, ou você coloca nos pedidos, né? O rol de testemunhas. Aí você coloca, né? Arrolar as seguintes testemunhas. Quais são as testemunhas da peça? Carlos, Miguel e Ramírez. Tem que colocar esse indicativo, tem que colocar o rol de testemunhas, tá? Ao final, colocar
termos que pede deferimento, data, local. Local é assinatura. Local é Niterói. Niterói, vírgula, data, tá? E qual é a data? Qual é a data? A data, por uma questão aí de profilaxia, tá? E se eu estivesse na banca eu iria cobrar isso, a data certa, eu colocaria o último dia, tá? Para apresentar a queixa-crime. E qual é o último dia para apresentar a queixa-crime? Vocês vão olhar lá na data e vão contar 6 meses. Por que 6 meses? Porque é o prazo decadencial para apresentar, né, a queixa-crime. Você tem que verificar aqui no artigo 38, tá? Parágrafo único, que tem lá tratando sobre a decadência da queixa-crime, que faz referência ao artigo 24 e 31, que tem lá o período de decadência, tá? Que fala sobre essa necessidade de se verificar, né, esse prazo de decadencial. No caput do 38, está dizendo ali, se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Tá? Então, a partir do momento que o Henrico soube que Helena era a autora do crime, conta-se 6 meses e coloca, né, o último dia da peça. Ok? Niterói, data, conta-se 6 meses, conforme o artigo 38. E quanto à assinatura, vocês não vão colocar o nome de vocês, não. Vocês colocam entre parênteses, escrevam assinatura e embaixo OAB-RJ XXX, ou então risco ou 3 pontinhos. Não identifiquem a prova. Se identificar a prova, 0, não tem nem o que reclamar. Tudo bem? Alguma dúvida aí, galera, em relação a essa parte? Dúvida não? Dúvida não? Dúvida não? Nenhuma dúvida? Então, vou pegar um copo d'água aqui. Pera aí, fica aí rapidinho.